do nada, assim, mas basicamente mesmo do nada, surge uma notícia que a gente não esperava. Entrou dinheiro no caixa do Fluminense, vai entrar mais dinheiro, isso por vendas de João Pedro, exatamente, venda realizada lá atrás. Vem comigo que eu vou te explicar todo esse assunto que o Globoesporte.com trouxe na matéria nesta madrugada do dia 11 de março, beleza? Roda aí a vinheta do Giro de Notícias. Seja bem-vindo, você guerreira de todo o Brasil e de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista por formação e sou tricolor de coração. Aqui embaixo estão aparecendo as minhas redes sociais, você me segue lá nelas. E se inscreve também aqui no canal, deixando o like, que fortalece muito e fortalece sempre. E claro, comentando também sua opinião sobre as notícias. Vou avisar aqui duas coisinhas rápidas, né? A primeira é um xbet, enfim, patrocina aqui o canal, casa de apostas esportivas, você vem aqui na descrição, clica no link e vai lá pro site da 1xBet, faz um depósito, tá tendo aí Champions League, tá tendo Europa League, enfim, jogos muito importantes e interessantes. As odds da 1xBet são boas, é a casa de apostas que eu uso e recomendo. E o outro aviso, eu percebi que, na verdade, agora, que eu tô gravando depois de muito tempo, porque eu tô com um cabide aqui atrás, é o que tá com umas minhas camisas do Fluminense. Depois de muito tempo eu tô gravando com uma camisa aqui do canal, né? Vou me afastar um pouquinho do microfone, mas é a camisa especial do Brasileirão 2012, com o nome do time ali que foi titular e tal, com a campanha cá embaixo. Enfim, depois de muito tempo, bem, essa camisa é lá de 2018, né, aqui no canal. Faz bastante tempo, né? Eu lancei lá em 2018, vendi bastante. Se a galera quiser, de repente eu faço de novo pra vender também. Mas, enfim, vamos voltar pra 2018 agora com o João Pedro, então, né? Já falei, se tem a camisa, vamos voltar. Bem, a notícia trazida pelo Thiago Lima e pelo Felipe Siqueira no Globoesporte.com tem como manchete, como título: Fluminense recebe nova parcela do Watford por João Pedro. Venda renegociada passa 11 milhões e meio de euros. Bem, eu vou explicar a história, não trazendo já a novidade, mas ela em ordem cronológica, porque senão fica muito complicada de entender. E eu acho melhor fazer dessa forma, para que mesmo... Eu sei que tem gente que começou a me acompanhar depois, eu sei que tem gente que começou a acompanhar a Vera Fluminense mesmo, assim, de notícias depois, e essa história começa lá em 2018, então vou na ordem cronológica. 2018, Fluminense pronto para vender Pedro, tudo certo com o Real Madrid, a gente foi saber disso depois, mas tudo certo com o Real Madrid. Pedro tem aquela lesão no joelho no jogo contra o Cruzeiro, fica fora um tempão, a venda não é concretizada. E para isso o Fluminense precisava fechar o 2018 com dinheiro para poder pagar minimamente salários. E decidiu, então, na época, a gestão do Pedro Abad, vender João Pedro para o Watford da Inglaterra. A venda foi realizada na época com um valor total de máximo de 10 milhões de euros. Só que o valor fixo era de 2 milhões e meio, ou seja, 2 milhões e meio mais 7,5 de bônus. O que eram esses bônus? Dentre ali desses bônus dos 7 milhões e meio, tinha alguns que o Fluminense conseguiu, como por exemplo, tinha 4 milhões, que era 1 milhão para cada 10 jogos que ele atuasse mais de 45 minutos pelo Fluminense em 2019. Então, se ele atuasse 10 jogos por mais de 45 minutos, o Fluminense ganhava 1 milhão, 2 milhões com 20, 3 milhões com 30, 4 milhões com 40 jogos, e aí assim, sucessivamente. Aliás, sucessivamente não, parava em 40, não aumentava também não, parava em 40. Então era 4 milhões desses bônus assim. Mais 1 milhão e meio de bônus se ele obtivesse a licença para jogar na Premier League, chegasse no Watford e pudesse jogar na Premier League. E mais bônus de 1 milhão por desempenho no Watford. Eram 2 desses bônus de 1 milhão por desempenho no Watford, e esse a gente não sabe exatamente o que era. Ou seja, 2,5 fixo que entrou, desses 7,5 o Fluminense conseguiu, né? Hoje a gente já sabe, 5,5. Ou seja, a venda total fechou em 8 milhões de euros no final das contas, por volta disso. Ainda falta uma coisinha de Watford, enfim. Mas fechou nesse valor, por volta de 8 milhões e meio. Só que, após o presidente Mário Bittencourt assumir, houve uma renegociação. Houve um contato do Fluminense com o Watford através da Pro Manager, que é a empresa que faz o staff de João Pedro. Você conhece esse nome porque é a mesma empresa que agencia Kaique, Metinho, Gerson e etc. Uma série de outros jogadores que já saíram do Fluminense ou não saíram, enfim. O Fluminense renegociou porque o Watford caiu
não tá mais na Premier League, como quando o João Pedro foi comprado, e ele foi para lá já para jogar em 2020. O Watford caiu da Premier League para a Championship, né, que é a segunda divisão. E isso é uma queda muito brusca nas receitas, provoca uma queda muito brusca nas receitas dos times ingleses. Assim como aqui no Brasil agora também, você cair é uma queda bizarra. E o que acontece? O Fluminense conseguiu uma renegociação que, no fim das contas, a matéria do Globoesporte.com trata como boa para as duas partes. O Fluminense teria cerca de, hoje, 8 milhões de euros para receber, teria ele que atingir alguns bônus, enfim, mas vamos fechar aqui com 8 milhões. Renegociou o valor para 11 milhões e meio e estendeu um pouco o prazo. Um pouco não sei exatamente qual era o prazo anterior, mas enfim, estendeu o prazo para o pagamento. Ou seja, o Fluminense deu mais prazo, aumentando o valor, como se estivesse emprestando dinheiro com juros, né? A gente não pode falar isso exatamente, né? Porque, enfim, teria problema fiscal, enfim, uma série de coisas, mas foi basicamente isso. Estende o processo, aumenta o valor. O valor foi para 11 milhões e meio, ou seja, aumentou um pouco o valor, e esse valor é fixo. Não tem mais questão de bônus, não tem número de jogos, tem nada. O João Pedro foi vendido por 11 milhões e meio de euros. Esse valor torna, graças também a esse câmbio maluco, né, que subiu, o euro deve estar uns R$45 quando você estiver assistindo isso, torna João Pedro provavelmente a venda mais cara da história do Fluminense. Aliás, ou a melhor venda, enfim, defina como quiser. Porque apesar de ter sido menos do que Gerson em relação a euros, né, propriamente a venda em si, o real em relação ao euro entrou muito mais dinheiro nos cofres do Fluminense. Bem, então isso foi interessante para o Watford, que quis isso para poder postergar um pouco mais a dívida e de repente ter chance de voltar para a Premier League e ter o dinheiro, e para o Fluminense porque recebe um valor maior. E aí, nesse caso, entrou uma parcelinha agora, em fevereiro, desse valor. Isso por quê? Porque, como eu falei antes, tinha questão de 1 milhão, de não sei o que, não sei o que lá. Agora é o seguinte, já entrou esses 2 milhões e meio, lá em 2018. Olha como é que foi maluco. Na época chegou a dar 11 milhões de reais, 2 milhões e meio de euros. Olha que fase era na época em 2018, né? 2 milhões e meio de euros. Hoje, por exemplo, 2 milhões e meio de euros daria 17 milhões de reais, tá? Só pra você ter uma noção do quanto que aumentou. Mas enfim, entrou 11 na época. Na época até o Fluminense adiantou uma parte desse valor. Pegou o empréstimo e tal, tinha questão de juros para poder pagar. No fim das contas, a gente viu um monte de dívida ainda de 2018 e não deu muito certo. Tinha uma parcela para 2019 de 1 milhão de euros, já entrou também. E a outra parcela em 2019 também, de 1 milhão de euros, que também já entrou. E agora, em fevereiro de 2021, entrou a terceira parcela de 1 milhão de euros. E isso ajudou o Fluminense a quitar, por exemplo, os salários que estavam atrasados. Não foi só a premiação. Esse dinheiro entrou para pagar salários atrasados também. E ainda faltam receber 6 milhões de euros, que na cotação de hoje dá cerca de 40 milhões de reais. Óbvio que o câmbio flutua, tem taxa, não sei o quê, mas dá cerca de 40 milhões de reais. Provavelmente nesse valor ainda deve ter também a questão do intermediário, da ProManage. Afinal de contas, na venda de Gerson, por exemplo, a gente simplesmente não pagou o intermediário e agora está com um processo de zilhões de reais na justiça. Então o ideal é pagar o intermediário, ok? E, nesse caso, ainda faltam 6 milhões a receber até 2023. Vamos imaginar aqui, imaginando, não der informação nenhuma, nós vamos botar que ainda receba pelo menos uma parcela de 1 milhão de euros por volta a cada semestre. Imagino que seja isso, né? Mais um no final, né? Daria 5 milhões de euros até 2023, né? 1, 2, 3, 4, 5, exatamente. O Fluminense deve receber ainda, ou seja, esses 6 milhões de euros até 2023, está parcelado, como eu falei. Não sei se foi a questão mais interessante ter recebido lá atrás, mas o fato teve duas benesses para o Fluminense de ter postergado esse valor. Uma era, o Fluminense garantiu um fluxo de caixa de dinheiro entrando do nada até 2023, que é vantagem. E, claro, a questão do dólar. O Fluminense ganhou 3 milhões e meio de euros na negociação, né? Era 8, virou 11,5. E a questão do dólar no caso do euro, né? Da variação cambial. E o euro subiu muito. Ou seja, no fim das contas, o Fluminense ganhou mais do que 3,5 se tivesse recebido na época e recebido hoje. Foi uma boa negociação. Isso é um fato. João Pedro está bem lá na Inglaterra. Espero que vá tão bem, que seja vendido depois, inclusive, pelo Watford para um grande time, como foi o caso de Richarlison, que a gente ainda leve mais dinheiro nessas vendas. Enfim,
Tentei explicar, entrou dinheiro, vai entrar mais dinheiro até 2023. E a gente espera que, enfim, no fim das contas a venda de João Pedro foi boa. 11 milhões e meio de euros, né? Poderia ter sido maior? Poderia, mas poderia ter sido Marcos Paulo também. A gente nunca sabe, né? Enfim, e eu quero ouvir a sua opinião. Essa eu trouxe a notícia, tem opinião, obviamente, dentro da notícia, mas eu quero ouvir a sua opinião. Você considera essa troca boa? E bem, pelo menos te informando de que entrou um dinheiro, já com uma finalidade, mas tem mais dinheiro para entrar. Ainda tem 6 milhões de euros dessa venda de João Pedro para entrar. Para você ter ideia, tem mais dinheiro para entrar da venda de João Pedro do que já entrou, porque já entrou 5,5 de euros e já numa cotação bem mais baixa. Só para você ter noção, esses 5,5 de euros que já entraram até agora no Fluminense geraram 11 com 8,7, vai dar mais ou menos quase 20, geraram por volta de 26, 27 milhões de reais. 26, 27 milhões de reais. 5 milhões e meio de euros. Os 6 que faltam para entrar gerariam 40, por causa da variação cambial. Olha que maluquice, né? Enfim, não se esquece de deixar o like aqui embaixo, de se inscrever aqui no canal. Tem 2 vídeos aqui do lado, ó, tá desse lado aqui. 2 vídeos aqui para você assistir, que são aqui do Raiz Tricolor também, estamos produzindo aqui no canal. Produzindo como nunca, até porque o Fluminense também nos ajuda indo para Libertadores. Saudações tricolores, até a próxima. Valeu!